Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos a respeito de massa molecular e massa molar e suas diferenças. A massa molecular é a massa que se refere a uma única molécula. Já a massa molar é a massa que se refere a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Inclusive aqui no canal tem um vídeo a respeito do mundo microscópico e do mundo macroscópico, então eu sugiro que você assista a esse vídeo, tá bom? Como é que eu posso calcular a massa de uma única molécula? A gente vai usar como exemplo a água. Na molécula da água, a gente já viu a fórmula da água, que é o H2O, né? Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e eu quero calcular a massa de uma única molécula. Então, hidrogênio são 2, oxigênio eu só tenho 1. Eu vou pegar na tabela periódica as massas atômicas de cada um desses átomos. Então, eu vou pegar minha tabela periódica, vou olhar a massa do hidrogênio e fazer a aproximação para 1, e a massa do oxigênio, que é fazer a aproximação para 16. 1 e 16. Então, a massa de uma única molécula de água são 18 unidades de massa atômica, que também já tem vídeo aqui no canal falando a respeito de unidade de massa atômica, tá bom? Agora, a massa molar é a massa para 1 mol de moléculas, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Percebam que a ideia é a mesma. Então, eu tenho a água, hidrogênio eu tenho 2 vezes, oxigênio eu tenho 1 vez. Só que agora, ao invés de usar as massas atômicas em unidade de massa, eu vou usar em gramas. Então, eu vou ter 2 gramas, aqui são 16, desculpa, 16 gramas, e vou somar isso, e isso vai me dar 18 gramas. Percebam que o valor numérico entre a massa molecular e a massa molar é o mesmo, é a mesma ideia. Eu só estou saindo de unidade de massa atômica para uma única molécula e indo para a massa em gramas, na unidade gramas, para 1 mol de moléculas, que são 6 vezes 10 a 23. Então, a ideia de massa molar eu sempre vou colocar em gramas, a unidade em gramas. Já a ideia de massa molecular, a unidade é unidade de massa atômica UU. Essa é a ideia. Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu só apagar o meu quadro. Vamos fazer um exemplo 2. Porque esses cálculos são bem tranquilos. Eu sugiro que vocês peguem a lista de exercício e façam a massa de algumas moléculas, tá? Meu quadro ainda tá meio molhado. Exemplo 2. Vamos pegar a glicose, C6... H12O6. Vou usar a mesma ideia. Carbono eu tenho 6 vezes, hidrogênio eu tenho 12, oxigênio eu tenho 6. Agora eu vou pegar as massas individuais de cada um desses átomos aqui na tabela periódica. Do hidrogênio 1, do oxigênio 16 e do carbono 12. Então, para que você possa fazer os cálculos de massa, é necessário que você tenha, então, uma tabela periódica para você calcular. 6 vezes 12 vai dar 72, 12. 16 vezes 6 vai dar 80, 96. Somando isso daqui, 180
unidades de massa atômica, porque eu estou calculando a massa molecular, a massa para uma única molécula. Já a massa molar da glicose, C6H12O6, a ideia é a mesma, lembrem sempre. Carbono, 6 vezes 12. Hidrogênio, 12 vezes 1. Oxigênio, 6 vezes 16. 96, desculpa. Quando eu somo, percebam que eu já até coloco as massas aqui em grama, tá? Porque a ideia de massa molar, a unidade é grama. Então, são 180 gramas. Percebam que essa massa molar aqui, que é de 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou relacionar ao mol. Então, a massa molar da glicose vai ser 180 gramas por mol. Lembram que o mol, a grandeza mol, é a grandeza quantidade de matéria e a unidade também é em mol. Então, a massa molar, né, que eu só simplifiquei aqui por ml, da glicose vai ser 180 gramas para cada 1 mol de glicose, que vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Sugiro então que vocês façam, né? Vocês podem brincar à vontade, tenham sempre uma tabela periódica em mãos para que vocês possam consultar as massas atômicas, e até o nosso próximo vídeo.